Bom, eu quero falar hoje algo muito importante para você. Eu tenho percebido que Deus, Ele faz coisas tão extraordinárias nas nossas vidas, amém? Pode ser que algumas coisas que você tem experimentado, pode ser que algumas coisas que você tem vivido, elas realmente possam vir dos seus princípios bons, das suas boas atitudes, porque bons princípios, boas atitudes vão ter boas recompensas, amém? Mas os princípios e as boas atitudes, eles nos dão tantas recompensas, mas apesar disso, só Jesus, diga assim, só Jesus pode operar o extraordinário. Sabe, tem coisas na sua vida que você precisa entender que por mais que você tenha esforço, se você não estiver dentro de uma plataforma onde a graça de Deus empurra você, onde a graça de Deus te leva a um outro nível, onde a graça de Deus é capaz de te curar, de transformar a sua vida, o seu interior. Se você não entender isso, talvez algumas áreas da sua vida, algumas situações vão ficar tão paralisadas, mas não é o que Jesus quer. Jesus ama, Ele ama. Você vê em toda a história do nosso Senhor, que Jesus ama fazer coisas extraordinárias. E às vezes quando Jesus faz uma coisa extraordinária, Ele faz também de forma extraordinária. É verdade ou não é? Sabe, Jesus uma vez encontrou um cego, ele era um deficiente visual na linguagem de hoje, e Jesus, outro dia alguém falou, é feio falar cego. Eu falei, então a Bíblia está feia, porque está escrito cego. Bom, mas tudo bem, vamos falar na linguagem politicamente correta. Era um deficiente visual, e agora Jesus chega para ele, e Jesus está pronto para curá-lo, e aquele deficiente visual estava pronto para receber. E Jesus, ele cospe no chão. Ele cuspiu no chão e ele fez uma lamazinha, mas não era com a água da chuva, não era com a água do filtro, não era com a água mineral, não, ele fez uma lamazinha com o seu próprio cuspe. E ele pega aquela lamazinha e ele coloca nos olhos daquele deficiente visual, e agora, logo em seguida, poucos instantes, aquele deficiente visual é curado, amém? Então veja, Jesus faz coisas extraordinárias, mas Ele faz muitas vezes de maneira extraordinária. E hoje eu quero orar com você, para que o seu coração, meu coração, enxergue as coisas extraordinárias que Deus vai fazer. A salvação é algo extraordinário, é algo incrível. A salvação é aquilo que todos precisam. Às vezes você está aqui precisando de uma cura, às vezes você está aqui porque algo te aflige, talvez o medo, a desesperança, talvez a incerteza, a insegurança, talvez as dores da alma, talvez as dores do coração, talvez dificuldades relacionais, eu não sei, mas sabe, eu quero dizer para você, que o nosso Senhor Jesus, Ele não só é capaz, mas Ele ama tocar no seu problema, Ele ama tocar no seu problema. Por isso que Jesus pega, faz uma lama e toca nos olhos daquele cego. Por isso que um homem com uma mão atrofiada chegou diante de Jesus, e Jesus falou, estende a sua mão, e aquele homem estendeu a mão atrofiada, e Jesus a curou. Agora aquele homem tem uma mão comum, uma mão boa nesse aspecto, uma mão saudável, amém? Jesus ama tocar o seu problema. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, mais uma vez, nós só temos a te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas eu quero te agradecer já, por tantas coisas extraordinárias que estão para ser feitas hoje, tantas coisas extraordinárias que serão manifestas hoje, a partir do nosso coração, dentro de nós. Pai, o Senhor trouxe cada um de nós aqui, foi o Senhor quem trouxe, nós estamos aqui, porque o Senhor não nos deixa sair daqui sem nada. O Senhor ama nos abençoar, o Senhor ama tocar os nossos problemas, o Senhor ama curar a nossa vida, do interior ao exterior. O Senhor ama nos salvar, o Senhor ama a obra da salvação. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas faça da maneira que o Senhor quiser. Você pode dizer isso comigo? Faça, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Amém. Marcos capítulo 4, o evangelho exatamente de um evangelista, Marcos,
capítulo 7, versículos 31 em diante. Eu quero meditar nessa história, compartilhar algo de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Está no lugar certo. Você está com as pessoas certas e principalmente com a pessoa certa que está aqui, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Você está pronto para o extraordinário? A palavra de Deus conta em Marcos capítulo 7, esse poderoso, cheio do Espírito Santo, apóstolo, evangelista do nosso Senhor Jesus, ele escreveu essa história que não está nos outros evangelhos. Muitas histórias que Jesus teve, muitas histórias que Jesus fez, elas estão contadas em um ou dois ou três, aliás, em 2, 3 ou 4 evangelhos. Mas essa história, ela só está em Marcos 7. E é uma história um tanto quanto estranha, por um lado, porque geralmente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, mesmo com as técnicas altamente modernas dos dias de hoje, todo surdo, ele é mudo. Na verdade não existem mudos, existem surdos, porque para você aprender a falar, você precisa aprender a ouvir. Se uma pessoa não ouve, ela não consegue falar, né? Então, há um estudo que diz que a grande maioria, eu acho que todos, mas o estudo fala que a grande maioria dos que são mudos, na verdade são surdos, são mudos por causa da surdez. Então eu não consigo ouvir, eu não consigo expressar, eu aprendo a falar ouvindo, eu aprendo a expressar ouvindo. Por isso o ouvir é tão importante. Por isso que o ouvir é tão importante para a sua comunicação. Aliás, o ouvir vem primeiro. A Bíblia diz que aquele que sabe ouvir é sábio. Ele sabe ouvir, ele é sábio, porque quem sabe ouvir vai saber falar. E as suas palavras, as minhas palavras, elas têm muito poder. Podem ter poder de morte, mas Deus criou você para expressar palavras de vida. Esse era um caso um pouco diferente. A Bíblia diz que esse surdo, ele era gago. Ele não era completamente mudo, ele era semimudo. Ele era um surdo semimudo. Alguns historiadores dizem que, na verdade, ele era 90% surdo. Ele ouvia algum som, por isso ele conseguia falar alguma coisa. Outros dizem que ele era um surdo, mas que tinha muita gente que amava aquela família. Isso é história, não está na Bíblia, mas tinha tanta gente que amava aquela família, que eles tentavam ensiná-lo a falar. Então ele tentava tanto, desde pequenininho, que mesmo sendo surdo, ele expressava alguma coisa. Mas nós temos que pensar que nos dias de hoje, um surdo dificilmente consegue se expressar na voz, ele se expressa na linguagem dos gestos e não consegue se expressar na voz. Imagine há 2000 anos atrás. Jesus está passando em Decápolis, e agora, todo lugar que ele passava, ele tinha um propósito, ele tinha um sentido. Jesus está passando em Decápolis, aquela região grega, sob domínio de Roma, e essa região tinha 10 cidades, por isso chamava Decápolis, tinham 10 cidades, razoavelmente importantes e consideradas juntas, e essa era como se fosse uma metrópole, uma pequena metrópole. Mas olha o que aconteceu, veja comigo no versículo 32, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Preste atenção numa coisa, olha que interessante, algumas pessoas lhe trouxeram um homem. Depois de levá-lo à parte, vamos continuar, nós vamos ler até o 37, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Se naquela história, Jesus cuspiu na terra, fez uma lama e colocou nos olhos, nessa história, Jesus cospe na mão e coloca o seu cuspe na língua do homem. O que você acha? Uma maneira normal ou extraordinária?
E se fosse você? Ele estava vendo, porque o cego nem viu. O cego, aliás, o deficiente visual nem viu, ele ficou esperando, de repente pôs ele nem viu, ele achou, é água, mas ele não tinha, talvez Jesus fez um barulhinho. Aí ele ouviu, mas eu não sei, pode ser que Jesus foi bem discreto, fez assim, pegou a lama, e o cego está lá, colocou nos olhos, e ele, obrigado Jesus, mas esse não era cego, ele era surdo, ele estava vendo, e você fica imaginando, Jesus cuspindo na mão e falando, abre a boca, continua, próximo, então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, Jesus disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Agora Jesus, ele olha para o céu e libera uma palavra, versículo 35, vamos continuar, com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente, aleluia. Jesus ordenou-lhes que não contasse nada a ninguém. Jesus, gente, era o maior marqueteiro que já existiu, mas é um marqueteiro de Deus. Ele, quando ele queria que o negócio lastrasse, ele falava assim, ei, mas não conta para ninguém. Gente, você quer que o negócio lastra? Conta para um fofoqueiro e fala, não conta para ninguém. O negócio lastra, rapidinho, o mundo inteiro está sabendo, não é? Mas veja, Jesus falou para ele, ei, não conta para ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, Jesus é bom demais. Quanto mais ele proibia, mais eles falavam. Gente, você acha que o homem que acabou de aprender a falar, que acabou de aprender a pronunciar, que acabou de ser curado, que agora consegue falar, você acha que esse homem, ele não vai falar, gente? Porque ele mais quer falar, e agora qualquer lugar que ele falava, o povo olhava para ele e falava, o que aconteceu? Aí ele falava, não posso contar. Por quê? Porque o Jesus que me curou me proibiu. Entendeu o que acontecia? O homem que me curou é Jesus, mas ele proibiu, por isso que eu não posso falar. Mas você está falando. Eu? Estou não. Ele me curou e pode curar você, mas não estou falando nada. Próximo. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Deixa eu te explicar uma coisa, essa é uma história incrível, eu já disse para você, ela só encontra aí em Marcos. Outra coisa, ela fala dessa cura desse surdo e gago em Decápolis, e é muito interessante também, só contextualizar para você que Decápolis é aquele lugar onde em Marcos, se não me engano 4, em Marcos 4 conta que Jesus, ele passa por aquele lugar, Marcos 5, depois fala no versículo 3, 4, que Jesus passou ali, e ali tinha um endemoniado. Gente, ali naquela cidade, poucos meses atrás, Jesus tinha passado ali, e tinha um endemoniado tão terrível, ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia no meio do cemitério, ele era o verdadeiro Zé do Caixão, e ele morava ali no cemitério, aquele homem, e o povo tinha medo daquele homem. Sabe por que o povo tinha medo? Não é só porque ele morava no cemitério, não. É porque a história bíblica em Marcos 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conta que esse homem, ele era acorrentado pelo povo. O povo não aguentava, ele tinha medo dele, acorrentava esse homem. Mas sabe o que acontecia? Ele tinha tanto demônio dentro dele, ele tinha legião de demônios. E a Bíblia diz que, mesmo acorrentado, ele estourava as correntes. Não era ele, era a força do diabo. Uma vez, eu lembro, porque eu era pré-adolescente, eu estava com meu pai, e até eu entender o que acontecia, eu achava que meu pai era o cara, porque eu falava, pai, você expulsou mais um cão, aí ele, expulsei, aí eu falava, pai, você é top, hein? Aí ele falava, não filho, não foi eu não, foi Jesus, é o nome de Jesus. Eu falava, pai, mas eu vi, quando você pôs a mão, ele gritou. Mas eu lembro uma vez, que nós estávamos numa igreja, assim, num lugar bem esquisito, e manifestou o demônio num homem, era um Exu, e esse demônio pegou o homem, aquele homem era magro, ele era até aparentemente normal, no sentido de ser mais fraco, não era forte como eu, mas ele era
fraco, e aquele homem pega, aquela igreja tinha bancos, aqueles bancos, né, de 7 lugares, e aquele homem pega um banco, endemoniado, ele pega um banco, ele corre para um banco, e a gente repreendendo, amarrando, mas o bicho está, aí ele pega um banco com 3 pessoas e levanta assim, ó, e solta o banco, pá, e as 3 pessoas, tchum, do banco. Foi bom porque foi uma coisa assim, né, foi uma coisa assim, interessante, porque ali, quem estava ali e não aceitou Jesus, acho que vai ter dificuldade de aceitar na próxima década, porque assim, foi maravilhoso, porque quando aquele homem veio para frente, ajoelhou, nós declaramos o nome de Jesus, aquele homem foi ali ficando quieto, foi ficando no chão ali, não o homem, mas o demônio, e o demônio saiu daquele homem, e aquele homem aceitou Jesus, renunciou todo o seu passado de tantas coisas más e bem complicadas que ele se meteu, ele aceitou Jesus e ele foi salvo ali por Jesus, e sua vida foi mudada. Foi um caso específico, isso não acontece com todo mundo, mas um caso ou outro pode acontecer isso, mas ele era assim. Esse demônio lá dos gadarenos, esse homem que estava endemoniado, ele tinha uma legião de demônios, porque quando Jesus falou assim, quem está aí? Na linguagem de hoje, quem está aí? Aí ele respondeu, legião. Isso está lá em Marcos 5, gente, essa história é verdadeira, está em Marcos 5. Aí, quando ele respondeu legião, a Bíblia diz que Jesus expulsou os demônios, e os demônios, gente, olha só para você ver, até os demônios odeiam o inferno, sabia disso? Nem os demônios querem ir para o inferno, gente, eles são de lá, mas não gostam de ficar lá. Porque quando Jesus expulsou, a Bíblia diz que os demônios imploraram para Jesus, pelo amor de Deus, quer dizer, pelo amor de Jesus, não deixa a gente ir embora, não, expulsa a gente, até para aqueles porcos, mas não expulsa a gente para o inferno. E aí Jesus expulsou aqueles demônios, eles foram para uma manada de 2.000 porcos, e 2.000 porcos ficaram endemoniados, e caíram dentro do rio, e se perderam. Imagina só essa história. Só que essa história tinha acontecido mais ou menos nesse lugar. Jesus era conhecido nesse lugar. Jesus sabia que esse lugar, esse povo desse lugar sabia que Jesus era um transformador de vida. Por quê? Porque aquele gadareno, antes com uma legião, um homem que vivia no meio dos sepulcros, um homem que vivia no cemitério, agora foi transformado pelo Senhor Jesus, ele foi liberto, ele estava cheio de fé, e a Bíblia diz que esse homem foi tão transformado, que ele virou e falou, Jesus, deixa eu ir contigo anunciar o Evangelho. Jesus falou, não, você vai ficar aqui em Decápolis anunciando o Evangelho a essas 10 cidades. E por isso eu creio que Jesus era conhecido ali, por causa de um homem que poucos meses atrás Jesus tinha salvo e liberto. Essa história do gadareno foi conhecidíssima naquela região. E agora Jesus está naquela região, tive que contextualizar para você entender. Jesus está naquela região. Quando eles souberam que Jesus estava passando, sabe, aquele homem que a Bíblia não fala o nome, ele era mudo, ele era quase mudo, ele era surdo, e apesar da Bíblia não falar o nome dele, ele tinha uma necessidade, ele tinha um problema. Mas olha que incrível, olha como Deus é bom. Versículo 32 de Marcos 7, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Essas pessoas pegaram esse homem, levaram até Jesus. Essas pessoas, elas sabiam que ele precisava primeiramente da salvação, elas sabiam que ele precisava ser curado, elas sabiam que ele precisava aprender a falar, elas sabiam que ele era um homem necessitado, elas sabiam disso. Obrigado. Mais para cá um pouquinho, senão dá a impressão que eu sou careca. Essas pessoas, elas sabiam que Jesus estava ali, que ele era a única pessoa, ele era a pessoa certa para transformar a vida daquele cara. E sabe, louvado seja Deus. Por quê? Porque essas pessoas levaram esse homem até Jesus. Preste atenção numa coisa, nunca abra mão de pessoas que estão tentando te levar até Jesus. Essas pessoas que estão tentando te aproximar de Jesus, ou estão te aproximando de Jesus,
Essas referências que Deus coloca na sua vida, tem que ser as pessoas, precisam ser as pessoas mais importantes da sua vida. Ah, minha família também, mas essas pessoas são sua família também, porque elas estão te levando ao que é mais importante, que é a eternidade. Sabe, nunca abandone, nunca esqueça, nunca, essas pessoas que Deus chama para te ajudar, porque elas estão fazendo algo tão nobre, elas estão te aproximando de Deus. Sabe, elas sabiam que Jesus era a pessoa certa. Jesus, querido, é a pessoa certa para cada um que está aqui. Jesus é a pessoa certa para você ter uma experiência nova. Jesus é a pessoa certa para você experimentar algo extraordinário, mesmo que seja de uma maneira extraordinária. Jesus é a pessoa certa para mudar o seu caráter. Jesus é a pessoa certa para transformar a realidade do seu lar. Jesus é a pessoa certa para mudar tudo na sua vida, inclusive o que é mais importante, a sua eternidade. Jesus é a pessoa certa para tratar o seu interior. Talvez dores, talvez situações aqui dentro estão mal resolvidas. Eu quero dizer para você que Jesus é a pessoa certa para resolver. Jesus é a pessoa certa para curar você, seja de uma enxaqueca, seja de um HIV, seja de um câncer. Jesus é a pessoa certa. Esse homem, ele era surdo e quase mudo, e Jesus o curou. Jesus é a pessoa certa que você e eu precisamos ter um encontro com Ele, sabe? E me chama muita atenção, não só o milagre, que foi o resultado aqui que você já sabe, nós lemos até o fim, mas me chama a atenção esse processo extraordinário, a forma ímpar que Jesus fez esse milagre, a forma individual, vamos chamar assim, especial, que Jesus fez esse milagre. E eu quero tratar de alguns fatos extraordinários que nós podemos, de alguma forma, receber uma mensagem de Deus aqui para cada um nesse dia. Primeira coisa, preste atenção, está no versículo 33. Depois de levá-lo à parte. Versículo 33, depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Diga comigo, longe da multidão. Primeira coisa, preste atenção, Jesus tratou esse homem de forma individual. Jesus ama fazer isso, gente. Não é que Jesus menospreza o coletivo, é porque existem coisas que você vai ouvir no coletivo, mas existem outras coisas que você só vai ouvir no individual. Jesus, ele tira esse homem da multidão, tem um sentido. Ele faz um milagre, mas tinha um processo extraordinário. Jesus, ele tira o homem da multidão, ele leva o homem à parte. Interessante é que isso é destacado nesse texto. A Bíblia, a palavra de Deus é perfeita, ela faz questão de dizer como foi. Sabe, alguém às vezes precisa sair do seu meio para ver o que realmente precisa ver, para ouvir o que realmente precisa ouvir. Por isso que às vezes as pessoas, de alguma forma, o inimigo, o diabo, tenta segurar as pessoas para não sair do seu meio religioso, para não sair dos seus laços familiares negativos, se tiver, para não sair de casa, para não ler a Bíblia e continuar assistindo televisão mais do que tudo. Parece tão sutil, não tinha pecado estar no meio da multidão, mas Jesus tinha uma experiência pessoal com aquele homem, ele queria ter uma experiência pessoal com aquele homem. Ele então chama o homem à parte. Sabe, às vezes para receber algo de Deus, pode ser que ele vai mudar a sua posição nesse sentido. Sabe, Jesus, ele trata o homem e o seu problema de maneira muito pessoal, de maneira muito particular. As experiências com Jesus, elas vão sim ser coletivas, e muitas vezes, mas algumas vezes Jesus quer ter uma experiência individual com você. Por exemplo, a salvação, biblicamente, ela é algo individual. Ela não pode vir se os meus pais me batizaram quando eu era bebê. Ela não vem ali. A Bíblia diz que a salvação, ela é tão individual e ela é necessária que cada um se arrependa e que cada um creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confesse com a sua boca. Então, se tem algo que eu não posso confessar por você, que você não pode confessar por outro, é a salvação em Jesus. É algo que cada um precisa, é uma experiência que cada um precisa ter e uma decisão pessoal. Sabe, aqui Jesus, ele está mostrando como que ele quer tratar aquele homem.
Ele quer tratar de maneira pessoal. Sabe, talvez você esteja aqui pensando, olha, mas essa situação é só minha. Ou talvez meia dúzia de pessoas aqui tenham. Não importa, Deus é maravilhoso e Jesus está olhando coletivamente para nós, mas nesse dia de forma especial, individualmente para você. Jesus está olhando para cada um. Jesus não pega aqui e fala, isso aqui é meu povo somente. Jesus diz, esse é o meu filho. Então mesmo numa mensagem coletiva, que é ministrada a muitos, mesmo numa mensagem coletiva como hoje, que eu estou ministrando a centenas de pessoas aqui, à noite nós vamos ministrar de novo, mesmo uma mensagem coletiva, que é ministrada a muitos ao mesmo tempo, existe também a necessidade de uma receptividade pessoal. Não sei se ficou claro. O que eu quero dizer, portanto? Que é mais importante do que a mensagem de Deus que você está ouvindo junto à multidão, é a resposta individual que você vai dar a ela. Mais importante do que uma mensagem coletiva bem ouvida, é o que o Espírito Santo está querendo fazer daquela mensagem no seu coração e a sua resposta a ela. Porque eu posso ouvir coletivamente, mas eu só posso dar uma resposta a Jesus individualmente. A resposta é minha. Mas nós vamos dar a resposta juntos. Sim, mas cada um tomou a sua decisão. Você já pensou que todos naquela multidão estavam ouvindo Jesus naturalmente? Todos naquela multidão ouviam Jesus naturalmente. Mas esse homem surdo, ele só ouviu Jesus sozinho com ele. O homem surdo, parece até uma contradição, mas não é. Alguém pode estar surdo no meio da multidão, mas se tiver uma experiência pessoal com Jesus, não tem como não ouvi-lo. Alguém pode estar surdo no meio de uma multidão, alguém pode estar surdo, aparentemente surdo na família, alguém pode estar surdo aqui nessa hora, alguém pode estar surdo do lado de fora dessas paredes, alguém pode estar surdo no seu lugar de trabalho, alguém pode estar surdo no meio de todos. Mas se essa pessoa tiver uma experiência pessoal com Jesus, ela não poderá deixar de ouvi-lo. Não tem como. Não tem como. Sabe, tem coisas que você vai ouvir sim no meio da multidão, mas guarde isso, algumas coisas você só vai ouvir sozinho com Jesus. Mateus 6,6 diz que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai. Mateus 6,6, que está no secreto, e a Bíblia diz que o Pai que nos vê no secreto nos recompensará. Sabe, existe um lugar secreto que Deus quer que você esteja. Ele fala de um lugar à parte. Talvez esse lugar à parte, Jesus está te convidando para decidir por Ele. Talvez esse lugar à parte é o lugar que Jesus vai olhar nos seus olhos e vai pedir para você confessá-lo hoje. Mas talvez esse lugar à parte também seja aquele lugar que está faltando. Às vezes nós não percebemos, mas muitos continuam surdos, porque apenas estão ouvindo coletivamente. Muitos continuam surdos, porque não conseguem ouvir a voz de Deus no individual. Esse homem não ia ouvir no meio da multidão. Jesus sabia que ele era surdo. Jesus sabia a situação daquele homem. Ele tinha sido levado, aquele povo tinha falado para Jesus. Mesmo se não tivesse falado, ele tinha revelação. Mas aquele povo que levou Jesus, aquelas pessoas que levaram aquele homem a Jesus, elas já tinham falado o diagnóstico dele para Jesus. E elas falaram: Jesus, por favor, impõe as mãos sobre ele. Ele assistia tudo com os olhos, nem entendia direito o que estava acontecendo, mas ele sabia que algo bom era, aquelas pessoas o amavam. E agora ele está ali, e eles estão falando: impõe as mãos sobre ele, Jesus, por favor. Sabe, o lugar coletivo vai te ajudar a receber uma palavra de ensino. O lugar coletivo te ajuda, te desafia. Deus usa as nossas vidas como pastores, como mestres da palavra, como pessoas que estão aqui para encorajar você. Deus usa as nossas vidas de alguma forma coletivamente, mas eu quero te dizer com muita firmeza, que apesar desse lugar coletivo te ajudar, te ensinar e até algo mais,
O lugar onde você se encontra a sós com Jesus não pode ser substituído apenas pelo coletivo. Quem não tem um tempo a sós com Jesus, tem ouvidos, mas talvez não esteja ouvindo. E quem não consegue ouvir, vai ter dificuldade para... Quem não consegue ouvir, tem dificuldade para falar. Por isso que podem ter pessoas que às vezes já até decidiram por Jesus, mas são como gagos na fé. Porque ainda estão só no nível coletivo. Quando Jesus está te esperando, fechar a porta do seu quarto, ouvir a voz dele individualmente e liberar palavras sobre a sua vida. Amém? Nada substitui, queridos. Eu quero concluir esse ponto dizendo que nada substitui um encontro pessoal com Jesus. Todos precisam saber que Jesus é o encontro mais importante que você precisa ter. Todos precisam saber que Jesus é a pessoa certa. Ele é a pessoa certa. Eles já tinham levado aquele rapaz em médicos, eles já tinham levado, ele não era de família de pobres, ele era de classe média, provavelmente, porque geralmente os deficientes físicos, que eram muito pobres naquela época, tornavam-se mendigos, e ele não era mendigo. Você pode ver que a palavra de Deus diz, o aleijado e mendigo era levado todo dia à porta. Aquele cego Bartimeu que vivia ali como mendigo à beira, não, esse não era assim. Ele já tinha sido levado nos médicos, ele já tinha sido trabalhado pela família, mas só uma coisa verdadeiramente mudaria a sua história, um encontro verdadeiro com Jesus. Só tem uma coisa que vai mudar a sua história de uma vez por todas, encontrar com Jesus pessoalmente, ter a sua experiência com Jesus. Você pode ouvir essa palavra hoje coletivamente, mas a sua decisão é individual, e você precisa decidir ter um encontro com a pessoa certa nesse dia. Segunda coisa, veja o versículo seguinte, aliás, o mesmo versículo, versículo 33, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. O que aquele povo tinha pedido, gente? Eles levaram aquele homem até Jesus, e eles falaram assim, ô Jesus, por favor, impõe suas mãos sobre ele. Eles queriam uma oração de Jesus. É claro que eles sabiam que Jesus curaria, que Jesus tinha poder para curar, mas eles não esperavam que fosse dessa forma. Eles acharam que no meio da multidão, porque rapidamente foi fazendo uma multidão, porque todo mundo naquela região tinha ouvido o testemunho do gadareno. Gente, aquele gadareno se tornou um evangelista incrível. Ele tinha sido liberto, não era de um demônio não, era de uma legião de demônio. Ele já tinha saído no G1, no R7, em tudo quanto é lugar. O homem do cemitério vive acorrentado. Essa noite estourou as correntes num estalar de braços. Foi preso 90 dias pela polícia romana, mas foi solto no dia 91, e logo voltou para o túmulo 17, para o túmulo 13, bom, mas, e aí saía lá no jornal, cara, saía no jornal, aquele gadareno tinha sido totalmente liberto. Gente, Jesus estava ali, as pessoas de forma assim, vamos dizer assim, massificada, estavam em volta de Jesus. Quem não queria conhecê-lo, quem não precisava de uma bênção, muita gente queria ter um encontro ali com Jesus, mas Jesus agora, as pessoas esperavam que o homem fosse curado no meio da multidão. Jesus soprou, pôs a mão. Não, mas Jesus fez algo extraordinário, de uma maneira extraordinária. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, Jesus cuspiu e tocou na sua língua. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa, guarde isso. O toque de Jesus é suficiente para curar a gente no que a gente precisar.
Um toque de Jesus dá uma virada na sua história. Um toque de Jesus tira a sua surdez espiritual e tira a sua mudez. Um toque de Jesus, ele transforma qualquer doença que você tiver. Quantas pessoas eu sei, quantas pessoas eu já vi ser curado? Quantas curas sobrenaturais nós já experimentamos? Com o toque de Jesus, as pessoas são curadas. Mas mais do que isso, só para você entender a dimensão, com o toque de Jesus, Ele tira dores do seu interior, Ele pode te libertar do medo, Ele tira aquilo que tira a sua paz, Ele te dá esperança de novo, com o toque de Jesus. A segunda coisa, a primeira coisa então, com o toque de Jesus, Ele resolve qualquer problema. Mas a segunda coisa que eu quero te dizer, é que Jesus, Ele tocou diretamente no problema. Sabe, nós precisamos aprender a clamar por Deus exatamente aquilo que a gente quer. Você não veio aqui só para ser abençoado de forma geral. Você não está na célula só para ser abençoado de forma geral. Você tem um propósito em Deus, mas você também pode pedir para algo específico em Deus. Algumas pessoas não conseguem receber ainda, porque não aprenderam a pedir. Eu ministrei sobre essa palavra, mas eu ministrei uma palavra sobre isso há uns 2 anos atrás. Talvez tenha no nosso canal de YouTube. Mas sabe, nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos aprender a pedir, porque Jesus, Ele toca no nosso problema. Aquele cego, Jesus, olha, Jesus podia curar qualquer pessoa só impondo as mãos. Jesus podia curar sem nem estar lá. Jesus, Ele curou pessoas, ressuscitou pessoas sem estar lá. Mas Jesus ama tocar o seu problema, porque quando você põe o seu problema para Jesus tocar, mostra o seu coração humilde. Tem pessoas que não expõem os seus problemas para ninguém, nem para Jesus. Quando você não expõe os seus problemas para Jesus, apesar de você ter um Deus tão poderoso, que pode te curar, que pode resolver qualquer circunstância, você pode não estar experimentando isso. Sabe, nós precisamos colocar isso diante de Deus, gente, sem medo, sem preocupação, chegar diante de Deus e falar: Jesus, meu problema é esse. Orar isso em família. A sua esposa precisa saber dos seus problemas. Jesus precisa saber dos seus problemas. Talvez algumas pessoas que são como mentores, pais espirituais, precisam saber dos seus problemas. Tiago 5,16 diz que a restauração, a cura, às vezes vai vir pela confissão. Nós precisamos levar isso a sério. Esse homem, ele foi tocado por Jesus exatamente no seu problema. Muitos foram curados por Jesus, tocando-lhes, quando Jesus lhes tocou o problema, porque Jesus ama tocar os problemas. Jesus não é uma pessoa que corre dos problemas, igual, às vezes, alguns de nós. Tem hora que dá vontade de correr dos problemas, sim ou não? Sim ou não? O ano passado, tocou um telefone, no meio do ano, tocou meu telefone, eu estava de férias, minha mãe tinha partido em junho, eu saí de férias em julho, tocou meu telefone, eu estava numa pousada, e eu saí correndo para atender, estava lá na salinha da pousada, lá, aí eu saí correndo para atender lá no quarto. Aí quando eu peguei o telefone, aí a Dani falou: quem é? Eu falei: ninguém não, é só problema. Porque era um telefone que era um problema, eu estava de férias, eu falei: eu vou correr desse problema, eu não precisava resolvê-lo. Às vezes você corre de problema, eu corro de algum problema, sim, não deveria ser assim, mas às vezes a gente corre. Mas sabe de uma coisa, deixa eu te falar com muito carinho, Jesus não corre de problemas que lhe são levados. Jesus não correu de problema. Jesus em nenhum momento, ele, não, isso é problema, não, traz esse menino não, leva ele para o outro lado, não. Jesus, Ele ama resolver problema, Ele ama agir diretamente no seu problema, Ele ama resolver o ponto que você precisa. Pode ser questões emocionais, podem ser questões mal resolvidas dentro da sua alma, podem ser questões financeiras, sabe? Seja fiel ao Senhor, você talvez tenha alguma situação financeira muito difícil para ser resolvida, seja fiel ao Senhor, mas clame ao Senhor. A Bíblia diz que nós podemos provar a Deus nessa
nesse quesito, prove o Senhor, fala: Senhor, eu preciso de um milagre nessa área, Senhor, eu preciso da manifestação visível do Senhor. Pai, pode ser que você precise de algo que está te limitando tanto, um medo, uma coisa, sabe, talvez uma tristeza profunda, talvez depressão, talvez alguma síndrome bem diagnosticada pelos psicólogos ou pelos psiquiatras, não importa, você pode chegar diante de Jesus, expor o seu problema todos os dias, colocar diante dele, da presença dele, é você e ele, é você e ele. Jesus, ele vai estar lá pronto a colocar os dedos no seu problema, ele está pronto. Você vê que Jesus faz questão de colocar os dedos nos ouvidos, porque o maior problema desse menino é que ele era surdo. E Jesus sabia que antes de curar a sua língua, a sua fala, Jesus curaria o seu ouvido, era uma lógica. Jesus coloca os dedos no seu ouvido, ele não impôs as mãos sobre ele. Então, nós precisamos aprender a deixar Jesus nos tocar. Qual que é o seu problema? Aonde você precisa de um toque de Jesus hoje? E eu quero dizer, porque eu tenho certeza, Jesus está pronto a tocar você. Jesus está pronto a tocar a sua vida. Pode ser lá no quartinho, no último quartinho do seu coração. Jesus entra lá, porque não tem paredes que limitem o tocar de Jesus. É um problema familiar, conjugal, relacional. Não existe nada que não tem jeito para Jesus. Eles estavam doidos para Jesus passar. Eles estavam desesperados. Cara, Jesus, ele tem que passar aqui. Ele tem que passar aqui. Porque ele passou aqui alguns meses atrás, ele tocou o gadareno, e saiu uma legião de demônios. Aquele homem não mora mais no cemitério, agora ele é um evangelista, está aí cuidando de todo mundo, está evangelizando, está aqui, abriu uma igreja ali. Meu Deus, passa aqui, Jesus. Deus ouviu o clamor daquele povo, falou: Jesus, filho, passa por Decápolis, passa por Decápolis. Jesus passa por Decápolis, e ele toca o problema daquele homem. Talvez o seu problema seja relacional, talvez algo no seu caráter, uma vida de mentiras, uma vida de desculpas, uma vida de passividade, algo maior do que você. Uma vez eu estava ajudando uma pessoa que tem dificuldade na área tinha dificuldade com passividade, e eu ajudava tanto, eu me dava tanto, mas eu percebi que aquilo era maior do que ela. E um dia eu falei: cara, esse problema, essa situação sua, cara, eu estou me sentindo assim um pouco, assim, sem munição, cara, eu não sei mais, cara, então eu estou entendendo que você precisa de um milagre do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é dínamos, ele vai te ativar, ele vai te tornar uma pessoa ativa, e não mais passiva. Então, às vezes nós precisamos entender que não basta os princípios, a tentativa, a força. Nós precisamos de uma intervenção de Jesus no nosso problema. É espiritual? Não tem problema também não. É tristeza, medo, falta de fé, ansiedade. Outro dia eu pensei sobre uma pessoa, eu falei: nossa, essa pessoa é muito sanguínea, ela a ponto de ser hemorrágica. Mas depois eu vi, a pessoa não era sanguínea, ela era fleumática. Mas, dentro dos temperamentos, são 4, mais que o sanguíneo responde rápido, ele é muito rápido. Então, às vezes o sanguíneo, a gente tem uma impressão que ele é ansioso. Só que depois, eu percebi que essa pessoa era fleumática, e o problema dela não era o temperamento que ela precisava equilibrar, era o nível da ansiedade que estava descontrolado. Às vezes você está com um nível de ansiedade descontrolado, e eu tenho certeza que Jesus, ele quer tocar o seu problema. E por último, nesse texto, alguns fatos extraordinários aconteceram, mas eu quero dar um destaque nesse terceiro e último, que está no versículo 34. Então voltou os olhos para os céus. Jesus está junto com o homem, ele voltou os olhos para os céus, e com um profundo suspiro, ele estava assim, dando tudo, ele estava assim, ele estava liberando todo o poder, ele estava assim, Jesus estava assim, pronto para fazer o extraordinário. Jesus, com um profundo suspiro, ele diz: Efatá!
Parêntese. Não tenha medo da multiforme graça de Deus fazer as coisas. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo silenciosamente. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo e elas sacodem, elas pulam. Tem gente que vai orar por você assim, ó, mas tem gente que vai falar, Efata! E você não pode ter um padrão. Tem gente que perde a bênção de Deus, que padroniza a forma de Deus fazer. Esse homem, ele era surdo. Jesus gritando ou falando baixo não tinha nada a ver, certo ou errado? Sim ou não? Uma vez a gente estava nos Estados Unidos, eu e minha mãe, ela não falava inglês. E ela chegou na loja, nunca esqueço disso, e tinha a camisa M, e ela queria a P. Só que P em inglês é small. Então você tem que pedir small, please. E ela chegou para a mulher e falou, P. Ela falou P em inglês, P. Aí a mulher, what? Aí ela, P. Aí a mulher não entendia, a mulher da loja. Aí ela começou a gritar com a mulher, P. 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 Aí eu falei, mãe, calma mãe, a mulher não é surda não, ela só não entende a nossa língua. Aí ela, filho, me ajuda. Eu falei, small. Aí a mulher foi e falou, yeah. Aí foi lá e pegou a pequena. Aí minha mãe, obrigado. Eu falei, mãe, thank you. Thank you. Mas sabe, o homem era o quê? Surdo. O homem era surdo, gente. Mas a forma de Deus fazer é extraordinária. Jesus já tinha colocado cuspe na língua do cara, meu. Agora Jesus está dando um Efata! Ele está dizendo com toda a força espiritual, abra-te os ouvidos, abra-te a boca. Você não foi feito para ser um surdo, você não foi feito para ser mudo. Eu te fiz perfeito na eternidade, e eu toco o seu problema agora. Mas eu não só toco o seu problema, eu libero uma palavra perfeita para você. Sabe, a última coisa é que Jesus, Ele liberou uma palavra certa para aquele homem. Jesus libera uma palavra para aquele homem, e só bastou aquela palavra. Querido, nós aprendemos que é pela palavra de Jesus que a gente vive, é pela palavra de Jesus que a gente avança, é pela palavra de Jesus que a gente tem sucesso, amém? Então deixa a palavra ser liberada sobre os seus ouvidos. Hoje é a palavra da salvação, hoje é a palavra de cura, hoje é uma palavra de transformação, hoje é a palavra de Deus falando com você. Então deixa a palavra de Deus liberar forte nos seus ouvidos, amém? Às vezes você pode estar surdo para alguma palavra, às vezes você pode estar entendendo muito pouquinho, mas se você abrir o seu coração, o grito de Deus vai soar dentro de você e você começa a ouvir fora. Porque aquele mudo, primeiro, aquele surdo, primeiro ele ouviu dentro do seu coração para depois ouvir nos seus ouvidos. Ele abriu o seu coração. Em Salmo 119 diz sobre a palavra de Deus, como ela é linda, e eu estou quase concluindo, mas eu quero que você absorva isso. Salmo 119 diz assim, como são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e se entregam de todo o coração. Como eles são felizes, aqueles que ouvem no sentido de obedecer, de compactuar. Sabe, Salmo 119, versículo 9, eu vou passar rápido, mas olha só, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ouvindo a palavra de Deus. Eu estou com dificuldade de pornografia, eu estou com dificuldade de mentira, eu estou com dificuldade de inveja. Abra os seus ouvidos e fala, Senhor, faz, Pai, faz, e Deus vai dizer, Efatá. Talvez Deus vai dizer outra palavra para você, mas Ele vai dizer uma palavra que te liberta, uma palavra que cura, uma palavra que transforma o seu interior. Uma vez eu estava orando para uma pessoa, e Deus falou, fala para ela, perdão. Aí eu falei, só? Deus falou, perdão. Eu falei, mas só? Aí Deus falou, perdão. Aí eu falei, perdão. Aí a pessoa começou a chorar. Ela estava 15 dias amargurada com uma pessoa. Aquilo estava barrando a vida dela. Às vezes é uma palavra que a pessoa precisa. Às vezes a palavra que você precisa hoje é salvação. Às vezes a palavra que você precisa hoje é arrependimento. Às vezes a palavra que você precisa hoje é, eu sou o Senhor, seu Deus, eu te dou provisão sobre todas as coisas. Eu sou seu pastor e nada te faltará. Às vezes a palavra que você precisa hoje é Efatá. Abra-te.
Talvez Deus está dizendo efatá para o seu coração. Talvez Deus está dizendo efatá para os seus ouvidos espirituais. Talvez Deus está dizendo efatá para você dar ouvidos a um conselheiro. Porque quem fecha os seus ouvidos aos conselhos pode estar limitado. Mas a Bíblia diz que a sabedoria habita na multidão de conselhos. Pessoas místicas querem só ouvir a Deus, mas não querem ouvir homens de Deus. Você precisa aprender a ouvir homens de Deus, porque às vezes a voz de Deus vai vir por eles. Efatá. A palavra de Deus liberta aquele homem. Essa palavra agora não só curou, ela libertou. Essa palavra agora, ela não é a cura física. Para mim não. Essa palavra agora é a salvação. Deus não estava falando, Jesus não estava falando efatá, porque Jesus já tinha colocado os dedos no seu ouvido, Jesus já tinha colocado a saliva na sua língua, ele já poderia virar igual ele falou para o cego, vai lá e lava o olho que você vai ver. Mas agora Jesus diz efatá. Sabe por quê? Porque Jesus não quer só curar você fisicamente, não quer só curar a sua alma, Jesus quer salvar a sua vida, transformar o seu espírito e te dar uma eternidade com Ele. Agora Jesus está completando a obra na vida daquele homem. Jesus está dizendo efatá, abra-te. Salmo 119, versículo 11. Diz assim: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor que me ensina a tua palavra. Versículo 43, diz assim, agora olha que interessante. Primeiro o salmista fala sobre o ouvir, o receber, o efatá, ouvir, efatá, obrigado. Mas olha o que aconteceu na história, volta rapidinho na história por favor, no versículo 36. Marcos 7, 36, Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. Versículo 37, e o povo simplesmente ficou maravilhado, e dizia, Jesus faz tudo muito bem. Diga assim, Jesus faz tudo muito bem. Se tem uma coisa que não está muito bem, não foi Jesus que fez. Jesus faz tudo muito bem, e você foi feito de forma muito boa, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, que Jesus fez a terra, Jesus fez os animais, Jesus foi fazendo a divisão das águas, Jesus criou os luminares, o sol, a lua, Jesus, ele criou os vegetais, Jesus criou, aí, de repente a Bíblia fala assim, e Deus viu que tinha ficado bom. Aí depois fala assim que Jesus fez o homem, e dele criou a mulher, e aí diz assim, e Deus viu que ficou muito bom. Você foi feito muito bom. Se o diabo está querendo tirar o seu bom e colocar o muito ruim, não é Deus não, porque Deus te fez muito bom. Muito bom, você tá pronto para receber de Jesus, então você vai se tornar alguém muito bem. Ele faz tudo muito bem, Ele te fez. Ele fez essa igreja, Ele fez a sua célula, Ele fez a sua família, Ele fez o seu casamento, Ele fez os seus filhos, Ele fez a sua história, e Ele vai fazer muito mais. Mas eu quero dizer, Deus vai fazer algo muito bom, Deus vai construir a sua história de forma muito boa. Ele faz muito bem, aleluia. Mas esse homem começou a falar. Agora, por favor, volte em Salmo 119, sim, versículo 43, Salmo 119 diz assim, Deus, não tires a tua palavra da minha boca, não tires a palavra verdade da minha boca. Olha só, primeiro Deus nos ensina a ouvir, efatá, a palavra que liberta, que abre o seu coração. Talvez Jesus está dizendo efatá para o seu coração, mas depois que abre o seu coração, agora você ouve no seu espírito, no seu interior, e essa palavra que você ouve, ela é a ferramenta de Deus para você ministrar a outros. Esses homens saíram de lá com um efatá tão forte, eles estavam tão abertos, esse homem tinha aberto os ouvidos, a boca, mas o coração. E agora ele está ministrando a outros. Salmo 119, 46. Falarei da tua palavra diante de reis, sem ter vergonha. Tenho prazer nos teus mandamentos, porque eu os amo. 49. Lembra da tua palavra ao teu servo, pela qual o Senhor me deu esperança. Essa palavra é o meu consolo no dia do sofrimento. A tua promessa me dá vida. Efatá.
Aquele menino chegava em uns dias difíceis, ele estava um pouco triste, porque apesar de tudo, ele continuava sendo homem, sendo gente, corpo, alma e espírito. E nos dias tristes, aquele menino, anos depois, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Anos depois, aquele menino, no dia triste, ele levantava os seus olhos para o céu, e ele lembrava da palavra liberada sobre ele, Efatá. Nos dias tristes da sua vida, nos dias difíceis, você precisa olhar para o céu, olhar para o alto e lembrar que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Efatá. Salmo 119, versículo 105, e eu concluo aqui, você já pode ficar de pé. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, preste atenção aqui. Jesus, ele trata cada um de uma maneira tão pessoal. Preste atenção. As pessoas levaram aquele homem até Jesus. Pode ser que você foi convidado para estar aqui hoje. Pode ser que você foi convidado para vir nesses últimos dias aqui. Você está voltando. Eu não sei, mas preste atenção. As pessoas não te convidaram. Foi Jesus que chamou você. Jesus trata você, Ele te chama pelo nome. Jesus, Ele tem um encontro pessoal com você. A palavra pode ser coletiva, mas a sua resposta é individual. Jesus, Ele tocou exatamente no problema. Qual é o seu problema? Tem algo que você precisa colocar para ser tocado por Deus. Pede a Deus para fazer você enxergar. Pede a Deus para fazer você ter uma dose maior de humildade hoje. Humildade, não tem porquê tentar esconder um problema de Deus, não tem porquê não colocar os seus ouvidos para Deus colocar os dedos, não tem porquê nem mesmo você assustar com a forma que Deus vai curar você. Eu fiz algumas brincadeiras aqui, mas muito provavelmente, aquele homem estava tranquilo em saber que Jesus não ia cuspir na mão e colocar a saliva na boca dele à toa. Provavelmente aquele homem estava feliz, porque de uma forma extraordinária, ele experimentaria um milagre. Deixa Deus fazer da forma que Ele quiser. Deixa Deus fazer da forma que Ele quiser. A forma de Deus colocar José no trono, junto com o faraó, junto com o imperador, a forma de Deus colocar José no trono, foi passando pela prisão. A forma de Deus colocar você onde Ele quer pode ser diferente da que você vê. A forma de Deus curar você pode ser usando uma pessoa, mas pode ser derramando um poder sobrenatural sobre a sua vida. O que você precisa se ajustar com Jesus hoje? Qual é o problema? Eu quero fazer uma pergunta bem direta para o seu coração, como se fosse Deus. Por favor, me permita, quem sou eu? Mas eu quero ser como se fosse Deus. Eu quero perguntar para você agora, qual é o seu problema? Qual é o seu problema com as pessoas? Qual é o seu problema comigo? Como se fosse o Senhor eu estou te falando. Qual é o seu problema com você mesmo? Qual é o problema que você quer me apresentar? Eu estou falando isso como se fosse Deus, só para você entender. Apresente a Deus hoje. Apresente a Ele, apresente a Ele, e Ele vai liberar uma palavra sobre você. E você vai ouvir o Efatá. Talvez você estava meio surdo para ouvir Deus falar: vem para minha casa, meu filho. Talvez você estava um pouco surdo, no bom sentido, por favor, mas talvez você estava surdo para ouvir Deus falar com você: filho, eu entreguei a minha vida, a vida do meu filho Jesus por causa de você. Talvez você estava surdo para a palavra da salvação, mas hoje Deus abriu os seus ouvidos e Ele está dizendo: Efatá, abra-te, abra o seu coração. Deus está falando, não é abrir o coração para uma religião, é abrir o coração para um relacionamento pessoal com Jesus.